eu te fazer uma pergunta, irmão Tamar. Não sei se vai ser possível você responder essa pergunta. O irmão Luiz Francisco, quando ele chega aqui nos Estados Unidos, ele já vem batizado pela Igreja Católica, certo? Certo. E aí depois ele é evangelizado, pregam para ele o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a salvação pela fé. E aí ele, então, crê naquela pregação, crê no nosso Senhor Jesus, e depois ele participa da fundação, da criação da Igreja Presbiteriana aqui nos Estados Unidos. Então, vamos lá. Voltar um pouquinho atrás. O Francisco, ele vem para os Estados Unidos com a intenção de ficar rico. Ele vem com a intenção de angariar dinheiro. Ele vai para os Estados Unidos na intenção de levar aí um conforto para a família. E, na verdade, o que seria a intenção do Francisco nos Estados Unidos? Que ninguém sabe, ninguém comenta, mas tem uma história bem interessante. A irmã dele, mais nova, iria se casar. E eles não tinham dinheiro para dar para o dote, porque era um costume da Itália lá, os pais da noiva pagar o dote. Lá em Israel, nos outros países, seria o pai da noiva receber o dote. Mas lá na Itália, não. Lá, os pais da noiva tinham que pagar um dote. Então, eles não tinham condições de dar esse dote para ela. Então, o Francisco, como gostava muito da irmã dele, ele foi com a intenção de ganhar um dinheiro para dar um bom casamento para a irmã dele. Isso ninguém falou até hoje, a não ser os historiadores mais antigos, que está documentado, está nos histórias, contado nos livros, mas aqui no Brasil nunca ninguém tinha contado isso, né? Estou trazendo aqui uma de primeira mão para vocês, detalhes que eu não conto muitos detalhes, por conta de alguns garimpeiros que andam por aí, que pega as histórias e depois distorce. Então, o que acontece? Ele vai para os Estados Unidos para dar um casamento bom para a irmã dele. Só que quando ele chega lá, ele não conta para o irmão dele já morava nos Estados Unidos. Ele vai lá, ele sabe onde mais ou menos o irmão dele mora, mas sem direção, sem nada, e ele parte. Quando ele chega nos Estados Unidos, ele era mosaísta, ele fazia desenhos com caquinhos, ele era artista, né? Era um artesão. Tanto que é muito bonito. O dia que você tiver a oportunidade de você ir em Chicago, que você vai, você procure ir na biblioteca pública, procure ir na Catedral de Chicago, e depois você dá mais algumas referências, você vai olhar pro teto lá, você vai olhar para cima, você vai ver o trabalho dele e dos demais anciões. Porque naquela época, praticamente todos os anciões tinham a mesma profissão dele. Então, são trabalhos de nossos irmãos lá, na Catedral, na Biblioteca Pública. Você vai ficar encantado com o trabalho deles. Coisa fina, coisa muito bonita. E então ele vai lá com a intenção de ganhar dinheiro, como eu falei. Quando ele chega lá, ele falava, nessas alturas ele já falava o alemão, ele falava o friuano, falava o italiano, e só que chegou lá perdido, ele não falava o inglês. E o irmão que evangelizou ele, o Michel Nardi, ele tinha uma missão, então, ali nos Estados Unidos, de evangelizar os italianos, e junto à evangelização, ele tinha uma escola na igreja lá, que ele ensinava os italianos a falar inglês. Então, inicialmente, o Francisco ele vai para aprender inglês. Só que quando ele participa dessas reuniões, era uma isca, né? Você jogava o inglês lá para ele aprender. Tem isso até hoje. Até hoje tem isso. Tem isso nas igrejas aí. Aula de inglês então, grátis. Eles ensinavam inglês e, em troca disso, você escutava o evangelho. Aí, o que eles faziam? Eles pegavam a própria Bíblia e da própria Bíblia eles ensinavam inglês através da própria Bíblia. Então, eles ensinavam a traduzir pela própria Bíblia. Bom, através disso, o Francisco escuta a pregação do evangelho pelo irmão Nardi e se converte, aceita a fé. Aceita a fé e aceita, ele fala do novo nascimento. Ele alcança o novo nascimento. Mas ele tem o batismo católico. Não foi pelo batismo. Não foi pelo batismo. Ele deixa claro que ele alcança o novo nascimento, né? Pela pregação do irmão Nardi, ele alcança o novo nascimento. Eu acredito que não está aqui o livrinho, senão eu ia mostrar com as palavras dele mesmo, está para lá.
E... Ah, tá aqui, tá bem fácil. Então, ele vai falar com as próprias palavras dele. Esse aqui é o irmão Luiz Caro. Esse irmão Luiz Caro, ele escreveu lá o livro A Nossa Herança. Ele era pastor de uma das assembleias cristãs lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ele tem tanto pastor como ancião. Ele não tinha esse problema aí com o título de pastor. Vamos dizer, então, as palavras do próprio Francisco. Deixa eu tirar eu. Então, o próprio Luiz Franciscon diz lá: eu, Luiz Franciscon, nasci em 29 de março de 1866, na comarca de Cavasco Novo, província de Virgínia, Itália, de profissão mosaísta. Vim para a América do Norte depois de ter cumprido o serviço militar, chegando a Chicago em 3 de março de 1890. No mesmo ano, ouvi o Evangelho por meio da pregação do irmão Miguel Nardim. Em dezembro de 1891, tive do Senhor a compreensão do novo nascimento. É o Franciscon falando isso, que em 1891 ele tem a compreensão do novo nascimento. Ele entendeu o evangelho, né? Ele entendeu, foi pregado, ensinado para ele, então ele teve a compreensão. E aí o batismo das águas dele só foi lá em 1903. Então ele cria que o novo nascimento não era o batismo. O novo nascimento era crer em Cristo, aceitar a fé em Cristo. E aí o batismo é uma consequência, uma confissão de fé. Quer dizer, batismo não salva. Batismo é um mandamento, sem dúvida alguma, mas não é salvífico, né? Só para levantar, porque eu estava conversando com 2 irmãos essa semana aí a respeito dessa questão do batismo, e ele falando, né, que de acordo com a história da igreja, seria um absurdo uma pessoa rebatizar-se, e o que o Franciscon fez foi rebatizar, né? Ele se rebatizou, porque ele tinha um batismo por aspersão, e ele mesmo se submeteu, segundo ele, porque depois que ele creu no evangelho, né? Então ele compreendeu o novo nascimento, ele teve uma voz audível de Deus que mandou ele batizar por imersão. Então foi voluntário esse rebatismo dele, não é verdade? Então ele passou por 2 batismos. Quando ele tem essa experiência que ele diz que Deus falou com ele escuta a voz de Deus, que ele ainda não cumpriu aquele mandamento, ele está de joelho lendo a Bíblia e ele escuta, né, a voz. Tu não obedeceste a esse meu mandamento ainda. Aí ele fala, mas ninguém me falou sobre isso. Ele escreve uma carta para o pastor e escreve uma carta por irmão que evangelizou ele, por irmão Nardim. O pastor já de cara manda a carta e fala para ele, olha, não é preciso, não precisa. Não tem o porquê você batizar dessa maneira, não precisa. Já o irmão que evangelizou ele falou para ele, olha, se é o teu desejo, se você entendeu dessa maneira e você tem desejo, Deus te abençoe e cumpra com esse teu desejo. Então, ele ficou entre a cruz e a espada, porque o que evangelizou ele fala que ele deveria obedecer, então. O outro diz para ele que não tinha necessidade. Então, ele ficou nesse dilema por 9 anos. Por 9 anos ele ficou esperando se batizava ou não batizava, batizava ou não batizava. Até que ele está lá em Elge, e lá em Elge ele começa a falar com o companheiro de serviço dele lá, o irmão Beretta, e o Beretta até era metodista, o Beretta, de início, ele reluta, não queria aceitar, de repente ele é convencido. E aí que ele procura essa igreja dos irmãos lá, isso o Beretta, né? O Beretta batiza primeiro. O Beretta batiza primeiro.
Ele vai lá, toma a frente, opa, gostei da ideia, já vai lá e batiza. Para quem conhece a Igreja dos Irmãos, a Igreja dos Irmãos não chega simplesmente e te joga na água lá, te batiza. Não, a Igreja dos Irmãos, ela prepara o candidato para daí batizar. Você pode ir em qualquer Igreja dos Irmãos aí, eles não vão te batizar de imediato. Por certo, eles viram que o Beretta tinha um conhecimento, e de fato que tinha, porque o Beretta, ele era um estudante, era para virar padre. Ele, né? E depois ele se converteu na Igreja Metodista, né? O Beretta, a conversão dele se acontece na Metodista. O próprio Franciscão vai falar lá que Deus salvou o irmão Beretta no meio dos metodistas. Quer ver? Vai estar lá na página. Eu estou mostrando esse livrinho aqui, mas desse livrinho aqui eu tenho vários, de vários anos. Eu tenho o mais antigo, eu tenho de várias épocas, mas eu não vou levantar aqui porque... Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Mas vamos lá. É só para ficar bem enfatizado essa questão do batismo com consciência, né? Houve uma conversão, o entendimento do novo nascimento, e aí sim houve ele que quis se rebatizar, né? Você veja lá, vai estar aqui. Bom, aqui ele vai falar que no ano de 1898, o Senhor salvou o irmão Giuseppe Beretta por meio dos metodistas livres americanos, o qual, algum tempo após, se uniu conosco presbiterianos italianos. Alguém fala que o Franciscão não foi presbiteriano, que era uma igreja nova, que isso mais aquilo. O Franciscão, ele mesmo fala que ele era presbiteriano, ele se identifica como um presbiteriano. Alguém diz que não. Ele não foi presbiteriano, era uma igreja nova, era uma igreja que estava iniciando ali. Bom, ele é um dos membros fundadores da presbiteriana italiana, e depois ele mesmo disse que ele era presbiteriano. E alguém disse que ele nunca foi presbiteriano. Não era presbiteriano da igreja tradicional, lá americana, mas ele era presbiteriano numa igreja italiana, né? Presbiteriana, por sinal, de fé valdense, porém, nada a ver com os valdenses. Né? Não tinha nada a ver com valdense, embora que tinha muitos membros valdenses, isso aí é fato. Bom, interessante que daí, no princípio, ele participa de duas fundações, na verdade. Ele participa da primeira fundação da igreja, a primeira igreja italiana de Chicago. Depois da fundação dessa primeira igreja italiana de Chicago, que ela tem 50 e tantos membros, ele participa em 1892, ele participa, então, da fundação da Igreja Presbiteriana Italiana de Chicago. Então, ele participa de duas fundações. Ele participa da Igreja Italiana e depois da Presbiteriana Italiana. Após e essa igreja que ele participava antes, ela professava salvação pela fé também? Também. Os sinais estão se cumprindo e a cada dia estão mais claros.